Nesta aula você vai inserir e ajustar figuras, imagens à página. Vai inserir imagens, dimensionar o que será apresentado pelos browsers, escolher os principais tipos de arquivos de imagens a serem considerados, trabalhar com os atributos de tag imagem e posicionar a imagem na página. Sugestões para a aula. Repita o que está sendo apresentado no vídeo, pause o vídeo e reproduza a ação em seu computador. Explore opções. Vamos começar. Boa aula! Um recurso muito importante no HTML, não dá para pensar em páginas web sem pensar em imagens, né? Por isso estamos aqui com a aula como é que nós fazemos para trabalhar e inserir imagens dentro de um código HTML. Para esta aula nós disponibilizamos dois arquivos, esse arquivo index.html e um outro que está dentro desse folder chamado cursos.jfif, que será a nossa imagem que vamos inserir. Se você fizer o download, certifique-se que você tem aqui criado no teu folder esse subfolder images, para que tudo corra bem aí com relação ao segmento da aula. Vamos abrir então o index.html, clicamos com o botão direito do mouse, editar Notepad++. Vou abrir aqui em paralelo também no Chrome, né, de forma que a gente pode acompanhar o que vai sendo feito na aula no Chrome, tá? Perfeito. Bom, então para essa aula o que nós vamos fazer é inserir uma imagem, né, nesta página aqui. Depois nós vamos melhorar essa imagem, mas por agora nós vamos querer inserir essa imagem aqui neste cantinho aqui. Após esse para saber mais sobre nossos cursos, entre em contato conosco, tá? Então, voltando aqui para o Notepad++, nós clicamos aqui. Temos aqui então o nosso código, percebe que é o mesmo arquivo que nós trabalhamos na aula passada, tá? Então também funciona se você copiar esse arquivo para, em vez de fazer o download, mas no download você tem a imagem também. Vamos então ao ponto do texto onde que nós queremos inserir a imagem. Então nós vamos inserir, talvez aqui embaixo desse entre em contato conosco. Então já vou também pegar e vou colocar aqui a imagem aqui, tá? Na verdade eu vou um pouco acima, tá? Ficar um pouco acima do texto, entre em contato conosco. Então, como nós vemos, né, tudo aqui em HTML é tag. O tag de image também é um tag que ele é um tag único. E você consegue colocar a instrução inteira dentro de uma tag sem precisar fechá-la, né? O que o HTML usa para inserir imagem é a tag img. Então, se você colocar aqui img, especifica src de source, ou seja, a fonte onde está a imagem, né? Colocamos entre aspas, né? E aí, o que nós colocamos? O nome do arquivo da imagem. Lembra que nós criamos aqui um folder chamado images. Então, nós temos que também colocar esse subfolder images, né, de forma que o browser consiga ir buscar a imagem. E colocamos o nome do arquivo, né? No caso é o cursos.jfif. JFF é para que, se você não sabe, é JPEG, File Interchange Format, ou seja, na verdade é um arquivo JPG, tá bem? Só que ainda está num estágio ainda anterior, por isso que é chamado de Interchange Format, tá? Mas isso não importa. O importante quando trabalhamos com imagem em HTML é preferencialmente usar os arquivos JPG, .gif ou .png, que são arquivos menores e que os browsers trabalham melhor na hora de renderizar, ou seja, na hora de trabalhar a apresentação desses arquivos na tela, tá? Então lembre, JPG, GIF e PNG são os arquivos mais recomendados para trabalhar com HTML na web, tá? Bom, aqui eu vou fechar então as aspas, né? E vou colocar aqui uma barra invertida e fechar, e vou fechar, tá? Bom, salva aqui, né? Vamos ouvir aqui então
ver o que aconteceu. Ele colocou, então, o browser entendeu o nosso código, né? E posicionou a imagem na nossa página. Oba, temos a nossa primeira imagem, né? O que acontece? Muitas vezes a imagem, quando nós simplesmente colocamos aqui a imagem, o browser ele trabalha, ele vê o tamanho da imagem e coloca, não é? Mas muitas vezes nós queremos delimitar o tamanho dessa imagem, porque nós temos uma ideia de que, olha, eu quero essa imagem um pouco maior, um pouco menor, né? Então, nós temos também alguns atributos que permitem nós trabalharmos o tamanho da imagem a ser mostrado, né? Um outro fator importante é quando nós deixamos assim, solto, o que o browser faz, ele primeiro renderiza toda a mensagem, desculpa, a imagem, e aí com base no tamanho da imagem, ele trabalha o conteúdo. O que isso significa? Significa que se você tem uma imagem muito grande, ele demora muito a carregar a imagem e só depois ele vai carregar o conteúdo. Quando nós especificamos um tamanho para a imagem, ele já sabe qual que é o tamanho que ele vai alocar para a imagem, então em paralelo ele consegue ir trabalhando, mostrando conteúdo na página, ou seja, fica a página ela carrega muito mais rápido, ou pelo menos dá a ideia para o usuário final de que houve um carregamento mais rápido, tá? Então é sempre recomendado colocar pelo menos um atributo de tamanho, de dimensão para a imagem. Bom, para isso, então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui o primeiro atributo, que é o tamanho width, que é o que o width significa largura, né? E aqui eu vou colocar, por exemplo, 150, né? Lembrando em que estamos sempre a falar de pixels aqui, não é? E fechamos aqui aspas, tá? Vou salvar. E eu venho aqui dou um refresh. Olha o que aconteceu. Ele reduziu, não é, o tamanho da minha imagem, no caso, e o HTML, o que acontece? Quando você coloca somente um atributo, no caso foi a largura, o HTML5 ele faz um resizing, né, um redimensionamento proporcional, ou seja, a tua figura ela não fica deformada, tá? E aí então, quer dizer, no caso do HTML5, eu prefiro só trabalhar com um desses atributos, porque eu garanto a proporcionalidade da figura, tá? Mas, por exemplo, pode ter também alguém que precise, né, que ele se encaixe num determinado tamanho. Então também há o atributo de altura, que é o height, né? Eu também posso pegar aqui, vou colocar 150 aqui, perdão, e entre das aspas, né? E salvo, tá? Então venho aqui, refresh. O que aconteceu? Percebe que ele colocou também o tamanho em 150, mas percebe que ele deformou a figura? Não é isso que eu estava falando. Então, muitas vezes, se você não tem necessidade de prefixar um tamanho, né? Então vale a pena você deixar somente um, e aí o próprio browser vai fazer o trabalho dele com HTML5 de dimensionar de forma proporcional a figura, tá? Bom, um outro recurso que nós temos também é uma espécie de o atributo out, que o que ele coloca é uma alternativa. Por exemplo, se por algum motivo essa figura não carregar, ele mostra aqui uma legendinha, né, do que é essa figura. Ou também serve para que os dispositivos que vão ler esse HTML entendam o que é essa figura. Eles podem trabalhar isso de uma outra forma, né? Por exemplo, um browser, por exemplo, fazer uma busca no Google sobre figuras de mulher. Então o Google sabe por esse out que essa figura é uma figura de mulher. Então é importante também esse out também por esse motivo, tá? É algo que não aparece primeiramente para o usuário, se tudo correr bem, mas que trabalha em background aí para dar mais suporte ao que nós estamos colocando, tá? Bom,
outra coisa, então colocamos aqui imagem, tal, percebe que funciona direitinho, né? O que que nós vamos fazer? Nós temos também um outro atributo, que é na verdade, uma tag HTML que permite você tratar a imagem como figura. E aí você consegue colocar outros elementos nela. Então, por exemplo, é a tag figure. Né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, figure, vou pegar aqui também barra figure. Vou fechar. Né? E eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer colocar um títulozinho, né? Na verdade, embaixo da figura, como se fosse uma legendinha, né? Ou seja, um caption. Então, para isso eu tenho também uma tag chamada figure caption, tá? E aqui eu vou colocar o texto, né? Eu vou colocar aqui, só que aqui, diferente da de cima, eu tenho que abrir e colocar aqui foto. Colocar aqui nossa aluna. E aqui eu fecho a tag porque ela não é uma tag única como AMG. Ok, venho aqui. O que ele fez aqui? Olha, percebe que ele agrupou esses dois e colocou ali um captionzinho na imagem, tá? Bom, então isso permite nós tratarmos, né, essa tag figure, o style da figura como um todo, né? Bom, antes disso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar um style dela, né, justamente no caption, porque eu quero reduzir um pouco o tamanho dessa legendinha, né, ficar um pouquinho menor, tá? Então eu vou vir aqui, lembra do style que nós vimos, né? Conseguimos colocar um style específico para esse caption, né? Então eu vou pegar aqui fonte, size, colocar aqui x small, x small, né? E também vou mexer na cor dela, color. Vou colocar aqui uma cor um pouquinho mais escura, talvez, né, para combinar aí com o resto. Salvo, coloco aqui, fecho as aspas, venho aqui, vou salvar. O que aconteceu aqui? Percebe que a cor ficou diferente e ela ficou um pouquinho menor, tá? Talvez eu vou melhorar um pouco então esse font size, não ficou muito bom. Eu vou colocar aqui então 2 vezes small, né? Parece que ele não tá recebendo aqui, né? Vamos ver o que tá errado aqui. Já sei. Olha, lembra quando eu falei que o HTML não avisa quando você está errado? Olha, eu coloquei fonte 2 pontos size. Na verdade, o sintaxe correto é font size. Agora eu espero que funcione. Vamos ver. Então a gente tem sempre que ficar atento se tudo aquilo que a gente faz, agora sim, percebe que ele colocou aqui menorzinho, então ele não tinha colocado antes, né? Então ele não avisa, então você simplesmente perde a instrução e se você não percebe, passa realmente batido mesmo, tá? Bom, então o que agora nós vamos fazer? Imagina que eu quero pegar esta figura e vou jogar aqui para o canto direito, tá? Eu tenho então aqui uma dentro do style, tá? Eu vou trabalhar então ela, né, de forma que eu não faça isso localmente, mas sim centralizado. No caso de eu querer ter mais figuras, elas vão ficar todas à direita, tá? Então eu venho aqui, coloco, né, lembra que é a tag e coloco entre aspas. Eu vou colocar aqui, ó, text align 2 pontos e vou colocar right. Tá? Ponto e vírgula.
Bom, fazendo isso, eu salvo, venho para cá. O que aconteceu? Ele pegou, o style está setado para a direita, ele alinhou a minha figura à direita. Agora nós temos então uma figura inserida no na nossa página, que está aqui no tamanho que nós falamos que queríamos, né? Com uma legenda também do tamanho que nós falamos que queríamos e à direita, tá? Bom, por agora é isso e vamos ver mais para frente algumas questões de formatação, sem dúvida, e vamos mexer um pouco mais nessa figura mais numa aula mais adiante. Agora que você já aprendeu como inserir e ajustar as figuras em uma página, irá conhecer um recurso fundamental no HTML e em toda a web, que são os links. Na próxima aula você verá como inserir links entre as páginas web. Parabéns, aula concluída. Nos encontramos na próxima aula.